Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bem-vindos! Hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2023. A igreja celebra a memória de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Este santo tão importante para o nosso país. Peçamos então a sua intercessão. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo. Amém. Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A propaganda oficial, podemos dizer, do governo, assim como a dos doutores da lei, dizia que o Messias viria como o filho de Davi. Era uma forma de ensinar que o Messias seria um rei glorioso, forte, dominador. Então o povo gritou no domingo de Ramos: Bendito seja o reino vindouro do nosso pai Davi. Marcos capítulo 11, versículo 10. Mesmo assim, o cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Marcos 10, 47. E Jesus questiona o ensino dos doutores sobre o Messias. Ele cita inclusive um salmo de Davi: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Salmo 110. E Jesus acrescenta: Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser o seu filho? Isso significa que Jesus não concordava plenamente com a ideia de um glorioso Senhor Messias, que viria como um poderoso rei para dominar e se impor sobre todos os seus inimigos. Marcos ainda acrescenta que as pessoas gostavam da crítica de Jesus. De fato, a história nos informa que os pobres de Yahvé, os chamados Anauim, esperavam o Messias não um governante, mas um servo de Deus para a humanidade. Ao longo dos séculos, a esperança messiânica cresceu, assumindo diferentes formas. Quase todos os grupos e movimentos do tempo de Jesus esperavam a chegada do reino, mas cada um à sua maneira. Fariseus, escribas, essênios, zelotas, herodianos, saduceus, os profetas populares, os discípulos de João Batista, os pobres de Yahvé. Podem se distinguir três tendências na esperança messiânica do povo no tempo de Jesus. Primeira tendência: o Messias, enviado pessoal de Deus. Para alguns, o futuro reino viria por meio de um mensageiro de Deus, chamado de Messias ou Cristo. Ele teria sido ungido para poder cumprir essa missão, segundo o capítulo 61 de Isaías. Alguns esperavam que ele fosse um profeta, outros que ele era um rei, um discípulo ou até um sacerdote. Malaquias, por exemplo, espera pelo profeta Elias. Malaquias capítulo 3, versículos de 23 a 24. O Salmo 72
espera um rei ideal, um novo Davi. Isaías espera ora discípulo, Isaías 50, ora profeta, Isaías 61. O espírito impuro gritou: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Sinal de que havia gente que esperava um Messias que fosse sacerdote, santo ou santificado. Os pobres de Javé, os Anauim, esperavam um Messias servo de Deus, anunciado por Isaías. A segunda tendência é o messianismo sem Messias. Então, para outros, o futuro viria de repente, sem mediação ou ajuda de ninguém. O próprio Deus viria em pessoa para cumprir as profecias. Não teria havido um Messias propriamente dito. Teria sido um messianismo sem Messias. Percebemos isso no livro de Isaías, onde o próprio Deus chega com a vitória nas mãos. Isaías 40, versículos de 9 a 10, capítulo 52. E também a terceira tendência, o Messias já chegou. Também havia grupos que não esperavam o Messias. Para eles, a situação atual tinha que continuar como estava, pois eles achavam que o futuro já havia chegado. Essas ideias não eram muito populares. Por exemplo, os saduceus não esperavam pelo Messias. Os herodianos pensavam que Herodes era um rei messiânico. Enfim, a ressurreição de Jesus é a luz que de repente ilumina todo o passado. À luz da ressurreição, os cristãos começarão a ler o Antigo Testamento e descobrirão nele novos significados que antes não podiam ser descobertos, porque simplesmente não havia luz. 2 Coríntios capítulo 3. Eles estavam procurando no Antigo Testamento palavras para expressar a nova vida que estavam vivendo em Cristo. Lá eles encontraram a maioria dos títulos de Jesus. Messias, Salmo 2, Filho do Homem, Daniel 7, Filho de Deus, Salmo 2, Samuel 7, Servo de Javé, Isaías 42, 41, Redentor, também Isaías 41, Salmo 19, Rute 4, Senhor, que aparece quase 6.000 vezes. Todos os grandes temas do Antigo Testamento fluem para Jesus e encontram nele a sua plena realização. Como dito no início, hoje a igreja celebra São José de Anchieta, apóstolo do Brasil e modelo de evangelização. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha. José de Anchieta mudou-se ainda bem jovenzinho, com 14 anos, para Portugal em prol dos estudos. Se ingressou na Universidade de Coimbra para estudar letras e filosofia. Foi então Portugal o local onde ele teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Aos 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta tornou-se jesuíta em 1551, onde fez um noviciado exigente e, mesmo com a saúde frágil, fez os seus votos de castidade, pobreza e obediência em 1553. Inspirado pelas cartas dos missionários jesuítas, neste mesmo ano, aos 19 anos, José partiu para a terra de Santa Cruz, onde viveu um grande trabalho de evangelização, devotando-se totalmente ao serviço dos nativos. O santo disseminou os preceitos cristãos, utilizando particularidades locais, dedicou-se a aprender o idioma e, assim como os demais jesuítas, fez grande oposição aos abusos cometidos pelos colonizadores portugueses. Em 1566, Anchieta foi ordenado sacerdote e em 1577 foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu até 1585. José de Anchieta, desde mais jovem, era um amante da arte. Chamado pelos seus companheiros de Canarinho, devido ao gosto em declamar poesias, escreveu diversos autos e poemas sobre a vida de Cristo. E, em tempo de grande dificuldade em manter-se santo, após dar-se como refém a uma prisão em defesa da paz, fez uma promessa a Nossa Senhora e lhe escreveu o célebre Poema à Virgem.
Muitos dos seus escritos são de grande relevância para toda a história do Brasil. Assim como o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, José foi um peregrino nesta terra. Viajou por diversos lugares, nos quais fundou escolas, cidades, ensinou e aprendeu diversas faculdades com o povo nativo. Muitos são os milagres, as curas e os dons atribuídos a esse santo que viveu sua missão em intensa oração e comunhão com o Espírito Santo e na companhia da Virgem Maria. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado no dia 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. São José de Anchieta. Tantos foram os milagres e as curas que Deus concedeu-te realizar ao povo brasileiro. Por toda a sua dedicação e entrega a nos trazer o Cristo, eu te peço que continue a olhar do céu por toda a nossa nação. Que nos traga com a leveza da arte e da poesia o desejo de também nos entregarmos a Deus e aos seus desígnios. Amém. Por intercessão de São José de Anchieta, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e também para toda a sua família. E amanhã, religiosamente, nos encontramos aqui.